nessa noite, eu quero aproveitar aqui e dar para você alguns conselhos para você ter uma vida abençoada. Eu quero deixar um texto como básico, texto base, Provérbios, capítulo 12, versículo 15. Abre aí a sua Bíblia. Aproveito para dizer que o seu celular está ligado para desligá-lo. Vou tirar esse paletó aqui enquanto você abre aí a passagem bíblica de Provérbios 12, 15. Vamos lá. Olha o que diz o texto. O caminho do tolo é reto aos seus olhos, mas o que dá ouvidos ao conselho é... O que dá ouvido ao conselho é... Eu estou acreditando que só tem gente sábia aqui essa noite. Amém? Então eu queria te dar alguns conselhos para abençoar a sua vida. Alguns conselhos que vão ser úteis para a sua vida como ser humano, no contexto aqui dessa terra, e para a sua vida como um cristão, a sua vida espiritual. Um conselho que vai valer para você como um ser humano total que você é. Eu já preguei aqui em outras mensagens. A Bíblia me apresenta o ser humano como um ser biológico, psicológico, sociológico e espiritual. É o que eu e você somos. Então eu quero te dar uns conselhos que podem abençoar esse ser total que sou eu e você. Vamos lá? Então vamos nós. Eu quero também pedir, se você tem criança pequena que eu digo de 4, 5, 6, 7, 8 anos, segura aí perto de você, não deixa ficar caminhando, ok? Se você está com criança pequena, ela começar a chorar, você desce, dá uma aguinha para ela, isso é normal a criança chorar, só não deixa ela ficar fazendo solo aqui na hora que eu estiver pregando. Tá bom? Se ela chorar, você dá uma saída, dá uma aguinha, acalma a criança, volta com ela, não tem problema. Tá bom? Só que algumas considerações que é importante, porque eu não entro em transe para pregar. Certo? Ninguém aqui entra em transe para prestar culto a Deus. Onde eu estou? Ai, agora eu vou falar, não sei o que eu estou falando. Não, eu estou aqui no domínio da minha faculdade mental, do meu raciocínio, e algumas coisas podem me perturbar, porque eu estou trazendo uma palavra, o Espírito Santo está falando, mas ele está usando o ser humano. Tá? E o ser humano tem defeito, tem limitação. Então eu posso perder meu raciocínio lógico, eu posso perder a minha argumentação, se eu começar a ver muita gente a se movimentar, criança passar aqui na minha frente e andar, e gente andar toda hora. Então sossega aí no canto, para aí no canto, e vamos embora, para mim poder falar aqui e você aproveitar o máximo daquilo que Deus quer falar com você aqui nessa noite. Primeiro conselho que eu quero dar para você. Aproveite as oportunidades. Existe uma máxima na questão das oportunidades. Elas não aparecem toda hora. Hã? Há uma história na Bíblia, Jorge. A gente sabe que Jacó foi um cara que foi trapaceiro. Ele deu volta, mas também ganhou volta. Né? O sogro dele deu uma volta nele bonita. E também não era brincadeira, ele deu volta no sogro e ganhou de volta. Mas na questão da primogenitura entre ele e seu irmão Esaú, se você lê lá o texto de Gênesis capítulo 25, depois você lê em casa, a partir do versículo 29, diz que Esaú era exímio caçador. Jacó era prendado na cozinha, igual os mineiros são. Ele era bom no negócio da cozinha. E Esaú era um exímio caçador. Chega Esaú de uma caçada com fome e Jacó tinha acabado de fazer um guisado. Esaú então pede o guisado.
Jacó aproveita aquela oportunidade. A Bíblia não diz que Esaú estava prestes a morrer. A Bíblia não diz isso, não. A Bíblia não diz que Esaú estava doente, que se não comesse aquele prato de comida ia embora. A Bíblia só diz que Esaú estava cansado. Está lá, pode ler a narrativa. Ele estava cansado. Jacó aproveita aquela oportunidade que o irmão quer do seu guisado e propõe um negócio. Você quer comer do meu guisado? Me vende a tua primogenitura, meu chapa. Você me vende a tua primogenitura, eu te dou do guisado. Sabe o que Esaú representa? Esaú representa aquela pessoa que vive do aqui e do agora. Esaú representa aquela pessoa que o que importa é a necessidade do momento e não as consequências. Esaú representa aquela pessoa que não sabe ter uma escala de valores. O que é mais importante e menos importante. O que vale a pena fazer um sacrifício maior ou menor. Esaú é o tipo da pessoa que nivela tudo por baixo. Jacó é exatamente ao contrário. Ele sabe que tem valor, aproveitou a oportunidade, seu irmão não estava demente, seu irmão não estava doente, seu irmão estava cansado e com fome. E ele faz um negócio com o irmão. O irmão dele dançou. Jacó ia ser mais um na história. E Jacó é um dos patriarcas da nação de Israel. E lá em Israel, o nome de Jacó vale mais que o nome de Jesus. Sabe por quê? Porque Jacó aproveitou uma oportunidade. Ele não botou um facão no pescoço e disse assim, aí, ô cara, jura aqui a tua primogenitura aqui que eu te dou comida, vai. Vai ou não vai? Vai morrer, hein, miserável? Não, ele não botou faca não, ele disse, olha, me passa a tua primogenitura, bota a mão aqui e me jura que eu te dou da comida. Você quer? Nesse momento, Jacó aproveita uma oportunidade. Ele não deu um golpe na mão dele, não. Ele não deu cambalacho aí, não. Depois, lá na frente, é outra história em relação ao pai dele. Mas ali, naquela hora, não. Aproveitou uma oportunidade. Lembra de Davi? É tão bonito ler a história de Davi que venceu Golias e tal, papapá. Mas vai ver a narrativa de 1 Samuel, capítulo 17, versículo 26, que quando Davi chega e vê aquele burburinho, Davi faz uma pergunta assim, o que farão ao homem que tirar a afronta? Ele é pobre. Sabe o que é que eu aprendo? Que aproveitar oportunidades muitas vezes é correr risco. Davi ia correr o risco, mas ele mediu se valia a pena correr o risco por aquela oportunidade. Não é correr risco por coisas banais. Também não é correr risco por coisas utópicas, isso é, por sonhos irrealizáveis. E também não é viver a vida toda correndo risco, porque tem gente que pensa que a vida toda ele tem que correr risco. Mas aproveitar a oportunidade, muitas vezes é correr um risco. Você tem que medir o valor da oportunidade. Davi mediu o valor da oportunidade e disse, vou correr um risco. Como é que é? Isenção de imposto? Eu, um Zé Mané desse, amigo do seu coisa nenhuma? Vou ter a filha do rei com mulher? Rapaz, vou comer no palácio. E ainda vou ter riqueza? Eu, um pobretão desse que só sei cuidar de ovelha? Começa. Ele pergunta primeiro, antes de falar qualquer coisa, o que é que vão fazer ao homem que enfrentar isso aí? Deixa eu ver se vale a pena correr risco. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 10, diz uma coisa interessante. Pela graça de Deus sou o que sou. A sua graça para comigo não foi vã. Antes, trabalhei mais do que todos eles. Não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Olha o que Paulo diz. Aquilo que eu sou é porque Deus permite. Agora, tem um detalhe. Eu não joguei fora nenhuma oportunidade que Deus me deu. Pela graça de Deus, sou o que sou. A sua graça para comigo não foi vã.
Eu não joguei fora as oportunidades, não. Agora, mesmo a graça de Deus comigo, e eu aproveitando a oportunidade, eu trabalhei mais do que todo mundo. E eu só fiz isso porque Deus estava comigo. Rapaz, de vez em quando eu fico vendo os irmãos de hoje, eu já contei essa história, eu acho que é aqui. Uma vez um rapaz casado, pai de filho, 2 anos desempregado, só vivendo de biscate. Vivia enchendo minha paciência para arrumar um emprego para ele. Eu arrumei um emprego numa loja lá no Rio de Janeiro, que eu era amigo do dono. 10 dias depois eu passei na loja, quando eu entrei não vi o rapaz. Fui ao dono e disse assim, cadê fulano que eu não estou vendo aqui? Aí o dono meio sem graça disse assim, pastor, é porque aqui a gente trabalha sábado até 3 horas da tarde. E ele diz que não trabalha sábado. O cara tá de férias há 2 anos, meu irmão. E ainda quer escolher o dia e a hora que vai trabalhar. Meu filho, abriu a porta, entra por ela, aproveita a oportunidade que Deus te der. Você quer ver outra coisa? O camarada, o último salário dele, R$2.000. Último salário. 8 meses desempregado. Aparece um emprego de 600. Não vou não. Meu livro é 2.000. Uns 1.500 eu até aceito. Mas 600 não. Quem sabe você ia entrar naquela porta de 600 e lá dentro da empresa iam ver que você é tão bom e daqui a pouco você estaria ganhando lá 4, 5 mil reais. E você jogou a oportunidade fora. Quer ver outro exemplo? O camarada é um mestre de obra. Sabe construir casas e tal. Mas a coisa está difícil. Há muito tempo não aparece uma obra grande para ele fazer. Aí chega um irmão e diz assim, e rapaz, eu tenho uma calçada de 16 metros quadrados para refazer. Será que, quanto é que o irmão cobra? Não, procura um pedreiro, porque, entendeu? Eu reformo casa, o cara está parado. Quem sabe ao ele reformar aquela calçada, um vizinho dele assim, rapaz, quem foi o cara que fez essa tua calçada? Que calçada boa! Ah, é um mestre de obra. Eu estou precisando fazer uma reforma aqui na minha casa. Aquela pequena oportunidade te levou para uma outra. Por isso que a Bíblia diz que a gente não deve desprezar o dia das coisas pequenas. Meu filho, a oportunidade aparece, entra de cabeça, meu irmãozinho. Se joga de corpo inteiro, porque oportunidade não aparece toda hora. Aproveite as oportunidades da vida para depois você não chorar. Eu já vi crente dar chute na benção. Eu já vi crente jogar bênção fora. Eu já vi crente porque não sabe aproveitar a oportunidade que aparece, pelo amor de Deus, bota na tua caçola aí, meu irmão. Pintou a oportunidade, entra. Se amanhã aparecer uma melhor, troca. Entra. Tá parado. Entra. Olha, isso é uma vergonha. O meu nível. Eu não posso pegar uma vassoura. Eu vou dizer uma coisa da minha vida. O pastor Jorge brincou aqui. Eu era vendedor da Elman Chips. Depois saí da Elman Chips com um supervisor de venda. E aí, que era crente, falou, Malafaia, vamos comprar uma Kombi velha. Porque eu sei onde é que se compra no atacado esse material da Elman Chips. E vamos comprar uma máquina que ensaca e fecha. Que aí a gente vai vender porque os pontos de venda nós conhecemos. Vamos embora. Pegamos a indenização, eu e ele, e fizemos o negócio. E Deus já me chamava, mas eu tinha medo. Deus me chamava. Eu tinha medo. Um dia eu vim com a Kombi. Lotada até o último talo de material. Era o carregamento todo que nós compramos. Vinha eu no carro dizendo, Deus, será que tem me chamado mesmo?
será que Deus, tu quer que eu cuide da tua obra? Mas, Senhor, como é que é isso, meu Deus do céu? Eu vinha chorando dentro do carro. É o Deus falando. Vinha eu, daqui a pouco uma rua, de uma subida, um caminhão a 200 metros na minha frente, um Mercedes truncado. Eu só vi que eu ia fazer assim. E descer. E tá lá eu com a Kombi. Não deu nem tempo. Só deu tempo de dizer, Jesus! O caminhão entrou pelo meio da Kombi, a carroceria. O peso dele, ele estava carregado. Quebrou o cilindro mestre do caminhão. E ele desceu na toda e veio arrastando a Kombi com o pastor Silas dentro. Vinha subindo o ônibus, que escorou a Kombi pelo outro lado. O caminhão entrou na metade para a minha direita e um ônibus me escorou aqui na esquerda. E aí o peso do caminhão veio assim, aquela barulhada assim. O caminhão entrou até a metade, a carroceria dele passou aqui perto do meu rosto. Sobrou um lugar. Eu creio absolutamente, a mão de Deus só deixou um lugar para minha perna não ser decepada. O que aconteceu é uma realidade. É como que Deus, um anjo, uma ação sobrenatural de Deus, fez assim um risco, assim, aqui não amassa nada para a perna dele. Essa minha perna ficou dentro de um buraco e tudo em volta arrebentado. Eu nunca me esqueço, a porta da Kombi veio assim, ó, caiu a porta do motorista. Eu fiz assim e caí na rua. Eu pulei para sair, essa perna saiu de um buraco, só ficou um buraco. Estourou tudo. Eu dei um pulo para trás, levantei, o motorista do caminhão saiu igual um louco. Eu matei! O cara ficou alucinado. Aí eu bati aqui atrás e falei, ei, calma! Sou eu, motorista, calma! Ele virou para mim e disse assim, o teu santo é muito forte. Eu falei, não, é o maior que tem. É o Senhor dos Exércitos, meu filho. Perdi tudo. Kombi velha não tem seguro. Carregamento de pobre é dose. Perdi tudo. Assim, ó. Deus falou comigo. Eu só estou te mostrando. Eu quero que os velhos não querem nesse negócio. Aí, eu fui para a minha igreja. Adivinha qual foi o salarão que me ofereceram? Olha, quero dizer que você vai começar com um salário mínimo aqui na igreja. Naquela época eu ganhava uns 6 ou 7 salários mínimos. Sim, falei, aí, estou aí, meu chefe. Falei para o meu pastor, vida abençoada, não desperdice tempo. Quando o Salmo 90, versículo 12 diz, ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. Ajuda-nos a usar sabiamente o tempo que dispomos para crescermos na vida. Efésios 5,16, remindo o tempo porque os dias são maus. Pastor, como é que eu posso usar o tempo sem desperdiçar? Ah, você quer saber? Você tem que associar tempo com algumas coisas, para que seu tempo não seja jogado fora. Aí você vai aproveitar o tempo. Quer ver? Para você aproveitar o tempo da sua vida, que é muito pouco, você tem que associar tempo com disciplina. Isto é, como você organiza o seu tempo. Então, primeira coisa, para você aproveitar tempo, você tem que relacionar tempo com o quê? Como é que você usa o tempo da sua vida? Para você não jogar tempo fora, você tem que relacionar tempo com prioridades. Quais são os objetivos seus? O que tem mais ou menos prioridade? Senão, você pode gastar bastante tempo com uma coisa que está em 10º lugar na sua vida. E com outra que ocupa o primeiro ou o segundo, você usa menos tempo. Então, tempo tem a ver com disciplina, tempo tem a ver com prioridade. Tempo tem a ver com estilo de vida. Tem gente que trabalha por escala. Outros trabalham
trabalham de segunda a sexta no horário comercial. Outros trabalham de noite, outros trabalham de dia. Tem gente, é biológico, que é mais produtivo de manhã. De manhã é um tufão, cara. Depois das 3 horas, o cara fica anestesiado. Passou depois das 3 horas, não. Só um fracasso. O relógio biológico dele é assim. Tem outros que de manhã são um fracasso. Quando dá 1h da tarde, pastor, parece que o despertador toca aqui na minha cabeça. Aí eu viro um gigante. Depois de 1 da tarde, eu boto para quebrar. Outros, pastor, eu sou produtivo mais no final do dia. Então você tem que entender o teu estilo de vida. Tá? Tempo tem a ver com estilo de vida. Quantas horas você trabalha? Como é que é seu trabalho? Você trabalha por escala? Não trabalha por escala? Tem horário certinho? Para você poder não jogar tempo fora. E tempo tem a ver com capacidade. De manhã eu vou fazer inglês, de tarde francês, e de noite eu vou fazer um curso superior. Não acaba nenhum dos 3. Tudo pela metade. Você tem que fazer segundo a sua capacidade. A sua capacidade pode. Ou a gente quer fazer coisa que a capacidade dele não dá. Pastor, eu sempre passei, sempre. Lembra daquela época de segunda época na escola? Segunda época em matemática. Foi todo o meu ginásio, na época do ginásio. Tudo, eu só passei lá na segunda época. Eu só passo em matemática na recuperação. Minha nota máxima em matemática foi 5,5. Foi o máximo que eu consegui. Mas eu vou fazer um curso de economia. É mesmo? Pô, legal, hein, cara? Vai ficar no meio do caminho. Sabe? Você tem que entender que tempo tem a ver com capacidade. O que você pode fazer? Qual é a capacidade que você tem? Não, eu tenho um amigo, pastor, eu tenho um amigo, o cara é dele. O cara está fazendo doutorado em uma área e está fazendo mestrado em outra. E você não vai fazer nenhum dos dois porque não tem capacidade. Então você vai fazer aquilo que a sua capacidade permite você fazer. Entendeu? Tempo tem a ver com isso, porque senão você vai jogar tempo fora. Você vai querer fazer um monte de coisa que você não pode fazer e vai deixar tudo levado da breca e tudo pelo meio do caminho. Terceiro conselho que eu quero dar para você, se você quer ter uma vida abençoada, uma vida feliz, faça o bem. Existem 4 leis que interagem com a questão de fazer o bem. Irmãos, isso é uma coisa tão importante. E eu vejo um cristianismo muitas vezes tão egoísta, tão miserável, tão egocêntrico, onde ninguém estende a mão para ninguém, onde ninguém abençoa ninguém. Existem 4 leis sobre a questão de fazer o bem. A primeira, a lei da reciprocidade. Mateus 7,12. Tudo que quereis que os homens nos façam, fazei vós também. Você quer ser perdoado? Perdoe. Você quer que alguém estenda a mão na hora da dificuldade? Estenda a mão na hora que você vê alguém em dificuldade. Você quer ser acarinhado? Então faça isso. Você quer que tenham misericórdia com você? Então tenha misericórdia. A lei da reciprocidade. A segunda lei que envolve a questão de fazer o bem é a lei da semeadura. Gálatas 6,9. Não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos se não desfalecermos. Faça o bem, que um dia você vai colher o que você está fazendo. A terceira lei é uma lei tremendamente espiritual. Tiago 4,17. Aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Se você pode ajudar alguém, se você pode abençoar alguém e não quer, você comete pecado. E a quarta lei, que envolve a questão de fazer o bem, é uma lei de soberania. Romanos 12:21. Não te deixes vencer do mal. Vença o mal com o bem. O mal manifesta o caráter do diabo. O bem manifesta o caráter de Deus. O bem sempre vai vencer o mal. O bem é soberano. Alguém te fez mal, perdoe. Alguém te fez mal, cancele aquilo.
Alguém te fez mal, ajude. Você vai vencer. Você quer ser abençoado? Fala para quem está perto de você. Faça o bem. Aproveite as oportunidades. Não desperdice o tempo. Faça o bem. Em quarto lugar, você quer ser abençoado, sim ou não? Poxa, é mesmo, hein? Deixa eu mandar. Talvez, se der, tá bom. Você quer ser abençoado, irmão? Tá mesmo que seja na pressão. Em quarto lugar, se você quer ser abençoado, se esforce. Você sabe o que é esforço? É empregar uma energia acima do normal. O esforço é o combustível da conquista. Com moleza, meu filho, você não vai conseguir nada. Você já ouviu isso quantas vezes? Lembra de Josué? Na hora de substituir Moisés, Deus disse assim para ele: Moisés, eu serei contigo, não te deixarei nem te desampararei. Ninguém subsistirá diante de ti. Como eu fui com meu servo Moisés, eu também serei contigo. Agora, do capítulo 1 de Josué, do versículo 1 ao 9, 3 vezes, depois de Deus dizer isso tudo, eu serei contigo, eu não te deixarei, eu não vou te desamparar. Ninguém vai prevalecer contra você. Mas tem uma coisa, Josué, esforça-te. Não vai ser moleza guiar esse povo não, meu chapa. Não vai ser moleza conquistar a terra prometida. Não vai ser moleza conquistar a vitória não, meu irmão. Não vai ser moleza você consolidar teu negócio. Não vai ser moleza consolidar teu emprego. Não vai ser moleza criar tua família. É esforço. Você lembra de Gideão? Acha aquilo lindo. Quantas vezes você já ouviu sobre isso? Gideão estava malhando trigo no lagar. Talvez quando você lê isso, em Juízes capítulo 6, a partir do versículo 11, você não tem ideia do que é. O trigo era cirandado da seguinte maneira. Um animal puxava umas toras de madeira entrelaçadas e aquele animal, aquela tora pesada, amarrada num cavalo, o bicho era tocado e aí vinha aquela tora e passava por cima do trigo para cirandar com ele. Os midianitas tomaram a seara dos israelitas. Eu vou pegar o trigo no lugar que amassa a uva, quem vai cirandar sou eu, com o pé. Não interessa o registro da Bíblia, um detalhe. Os pés de Gideão ficaram todos rebentados, sangraram. Esforço. Eu não vou entregar, não. Enquanto Israel estava entregando toda a produção agrícola, todo o trigo e passando fome, Gideão estava comendo bolo. Aí o anjo do Senhor está assistindo aquele esforço louco de Gideão, e aí o que o anjo do Senhor diz para ele? Varão valoroso. Pessoa esforçada, Deus admira. Varão valoroso. O Senhor é contigo. Eu nunca li na Bíblia, varão vagabundo. O Senhor é contigo. Varão preguiçoso, ruim de roda e ruim de serviço. O Senhor é contigo. Varão que não quer nada com trabalho. O Senhor é contigo. Nunca li isso na Bíblia. Nunca li isso na Bíblia. Você já leu a história de Neemias? Que história linda. Reconstruiu Jerusalém. É tão bonito você ler a história, só que você não sabe de um detalhe. Neemias estava na fortaleza de Suzã. De Suzã a Jerusalém, 1.450 quilômetros. Ele puxou madeira para reconstruir a cidade através de animais, 1.450 quilômetros. Que esforço! Ele ficou 3 dias parado.
para recuperar energia. Um esforço descomunal. Lembra de Paulo? 1 Tessalonicenses 2,9. Bem vos lembrais, irmãos, do meu trabalho e fadiga. Trabalhei noite e dia para não ser pesado a ninguém e ainda vos anunciei o evangelho. Trabalho não mata não, meu filho. Esforço não mata não. Eu fico vendo, meu Deus, eu estou com a língua coçando e vou falar. Deixa eu dar uma coceira, Jorge, na língua. Sabe? Eu fico vendo de vez em quando mãe que tem filho marmanjo de 21, 22, 23, 24, uns vagabundos que não quer estudar, que não quer trabalhar. Ai, meu filhinho, tadinho dele, meu carotinho, meu filho não trabalha com isso não, que mamãe pega metade da pensão e dá pra você isso, irmão, alimenta esse safado, que tu vai ver onde ele vai chegar. Isso, minha filha. Fica namorando esse preguiçoso, viu, querida? O cara é seu filho do rei, entendeu? Eu sou filho do rei. Só se for do rei do capeta, que filho do rei o quê? Que filho de rei o quê? Ah, minha filha, tu fica namorando o cara preguiçoso que não é esforçado, quando casar vai pedir esmola pra dois. Ah, cai fora desse sujeito, minha querida. O cara não quer nada com trabalho, não quer nada com estudo, não se esforce em nada, é um preguiçoso de marca maior. Sai fora! Sem esforço você não vai a lugar nenhum, você não conquista nada nessa vida, meu filho. Aqui nessa vida tem que dar tapa na cara de onça e puxar barba de leão, meu irmão. Aqui nessa vida não tem moleza não, meu chapa. Esforço. Empregar uma energia acima do normal. Você quer chegar a algum lugar? Você quer conquistar alguma coisa? Esforço! Uma menina da minha igreja, moreninha, bem moreninha, morava no Parque Proletário da Penha. Não precisa nem dizer o que é Parque Proletário da Penha. Favela. Parque Proletário fica assim. Escola pública. No 4º ano ginasial, a professora disse assim, eu queria que vocês colocassem no papel o que vocês querem ser na vida. Aí aquela criançada, alguns meninos, quero ser o chefe do tráfico de drogas. Botou. É o modelo deles. Aí tinha assim, quero ser motorista, não tem nada demais, eu estou mostrando a visualização de sonhos. Eu quero ser motorista, eu quero ser isso. As meninas, eu quero ser dona de casa doméstica de rico. Assim, aí ela botou assim, eu quero ser médica. A professora, quando pegou aquelas respostas, disse assim, essa menina, aluna da minha esposa na escola dominical, disse assim, minha filha, você quer ser médica como? Você não tem dinheiro para estudar num cursinho? Você mora no Parque Proletário, a sua cor já não ajuda. Olha que preconceito do inferno. Olha que coisa diabólica, como se Deus estivesse olhando cor de pessoa. Aí disse, a sua cor não ajuda. Você é pobre. Você não acha que você está sonhando alto demais? Eu gosto de... Irmãos, quando alguém tenta me derrubar numa área, pergunta ao pessoal da minha família. Quando alguém tenta me derrubar numa área, aí é que eu viro leão. Eu adoro desafio. Ai, meu Deus, ela me chamou de neguinha. Ai, a menina... eu sou pobre. A garota pegou aquilo como estímulo. Eu vou resumir a história. Essa menina, ano passado, passou para o curso de medicina da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Nunca foi para cursinho de filho de papai. Estudou em escola pública. Mas ela botou aquilo, esforçou, cortou. Passei de mocidade, ela não estava. Retiro, ela não estava. Sábado saí com um colega, ela não estava. Meteu a cara, esforço.
Eu fico vendo a garotada de hoje. Eu quero fazer engenharia na Universidade Federal. Eu quero fazer medicina. Todo sábado está em festinha. Todo sábado sai com um amigo e tal. Vê televisão 2 horas todo dia. Meu filho, tu vai para a Universidade Federal? É ruim. Esforço. A outra menina lá da igreja, também moreninha. Também moreninha. Minha esposa um dia perguntou na classe, o que vocês querem ser na vida? Aí ela disse, daqui a poucos dias vai abrir concurso para mulheres na Academia da Força Aérea. Eu vou participar dessa primeira turma. Eu vou participar da turma das primeiras oficiais aviadoras desse país. As outras garotas riram. É ruim, hein? Dentro da igreja. Aí minha esposa disse para ela, continue com o seu sonho, porque ele é possível. Agora, quem vai tornar realidade ou não é você, com o teu esforço. A garota botou para quebrar. Filha de gente pobre, não pagou cursinho nem nada. Recebi agora o convite que ela vai receber a espada de cadete agora. Vai receber agora a espada de cadete. Esforço. O que é que você quer chegar na vida? O que é que você quer ser? Você escuta Bill Gates, é lindo, né? O homem mais rico do mundo. Vai ver um pouquinho da história dele. Sexta-feira, os colegas iam embora. Ele ficava na empresa. Segunda-feira de manhã, quando os primeiros empregados da empresa chegavam, ele estava dormindo debaixo da mesa. Sujo. Ele queria descobrir, ele queria entender, ele queria fazer um programa. A riqueza pessoal de Bill Gates é 500 bilhões de dólares. Só para você ter uma ideia, você sabe quanto o Brasil tem de reservas? Nosso país tem de reservas cambiais aproximadamente 55 milhões de dólares. 55 bilhões de dólares. Bill Gates tem quase 10 vezes a reserva que o nosso país todo, que tudo que se produz aqui, um homem tem. Quando o Salmo 115, versículo 16 diz, os céus são céus do Senhor, mas a terra ele deu aos filhos dos homens. Cabe a nós conquistá-la. Em quinto lugar, você quer ter uma vida abençoada? Pergunta para quem está perto de você aí. Você quer ter uma vida abençoada? Se você quer ter uma vida abençoada, em quinto lugar, escute que eu vou te falar que isso é muito importante, hein? Construa a partir de outros seres humanos. Você quis ser professora? É porque existem outros seres humanos que são professores. Você quis ser militar? É porque tem outros seres humanos que são militares. A nossa identidade é construída a partir de outros seres humanos, porque o ser humano é essencialmente social. O ser humano é a criatura mais ignorante quando nasce e se torna a mais inteligente quando se desenvolve. E isto só é possível através das relações sociais. Se você pegar um neném que acabou de nascer e isolá-lo lá numa bolha e um tubo para ele receber alimento, ele nunca vai falar com uma pessoa, nunca vai interagir com ninguém. Vai crescer um monstro que não sabe falar e andar. Porque o ser humano precisa do outro para se desenvolver. Os animais já é o contrário. Já está programado no seu código genético, no seu instinto. O cachorro só precisa ouvir um latido de outro cachorro. O gato só precisa ouvir um miado de outro gato. A mãe gata não ensina o gato a miar, não. Miau, miau, não, miau, 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 não, ela não ensina. A cadela não ensina o cachorrinho a roer pé de mesa, a roer pé de cadeira, a estragar sofá.
O instinto dele vai lá para se aprimorar. Agora, o homem não. O homem precisa de relação social para crescer e desenvolver. Uma das definições, e aqui nessa igreja tem médico, uma das definições de saúde mental é essa que eu vou te dar. O que é um ser humano saudável mentalmente? É o ser humano que constrói relacionamentos profundos e duradouros com outros seres humanos. O ser humano que não consegue construir relacionamentos profundos e duradouros com outros seres humanos, não significa que ele é maluco. Pode até ser, mas significa que ele tem alguma deficiência no seu processo mental. Quando eu estava lendo sobre essa questão da importância dos relacionamentos, Deus colocou no meu coração uma escala de níveis de relacionamentos que nós temos que passar e que são importantes para o nosso desenvolvimento. Escute isso, olha, vai valer a pena você esperar um pouquinho e ficar afobado para ir embora, porque Deus quer comunicar a você alguma coisa que vai ser muito útil para a sua vida. Aguenta firme aí uns 15 a 20 minutos que eu termino essa mensagem. Escuta aqui uma escala de relacionamento. Primeiro nível, eu vou vir crescendo na escala. Primeiro nível de relacionamento eu chamo nível básico. Não precisa ter diálogo, pode ser monólogo. O que é? Bom dia, boa tarde, boa noite, muito obrigado, com licença, por favor, tudo bem? Até logo. Primeiro nível de relacionamento. Tem gente que... Bom dia, boa noite. Aí sabe o que acontece? Escuta essa. O cara nunca cumprimenta um vizinho, nunca dá bom dia, nunca dá boa noite, nunca dá até logo para ninguém. Aí um dia ele está concorrendo a uma vaga numa empresa. Entre 200 candidatos sobraram 10. Só tem uma vaga e ele está entre os 10. Aí ele diz assim, não é possível, eu sou o único crente aqui desses 10, essa vaga é minha em nome do Senhor dos Exércitos. Não é possível, poxa, de 200 sobraram 10, só eu aqui sou crente. Aí ele vai para entrevista com um cara que vai definir de quem é a vaga. Quando ele abre a porta e entra dentro da sala, adivinha quem está lá? É aquele vizinho que ele passa todo dia e nunca deu bom dia, boa tarde, boa noite. Aí o cara diz assim, miserável, mal educado. O cara não fala não, pensa. É ruim ter entrar aqui. Você pensa que não é importante? Vou subir um degrau. Segundo nível de relacionamento. Conhecer pessoas. Tem gente, Jorge, que não... É mó graça isso. O camarada chega, eu já vi cada cena nesse negócio que eu já vi cada cena. Eu já vi cada cena. O camarada traz um amigo para apresentar outro. Rapaz, quero te apresentar aqui. Vem cá, eu quero te apresentar aqui um amigo meu. Cara, que gente boa. Você precisa conhecer. Aí vem o outro. Aí o cara daqui, como é que faz você? Não sei o que, blá. Com licença, valeu, tá? Foi um prazer te conhecer. Não, rapaz, tem gente que não quer conhecer pessoas. Sabe? Se um camarada chega para mim me dizendo assim, se o pastor Jorge chega para mim e diz assim, Silas, eu quero te apresentar um pastor aqui que é muito meu amigo. Na hora eu vou dizer pro cara, se você é amigo do Jorge, então você pode ser meu amigo também. Porque quem é amigo de Jorge Linhares é meu amigo também. Vai ser na hora. Eu já vou quebrar um monte de resistência do cara. Já vou me aproximar do cara. Eu posso nunca mais falar com aquela pessoa. E daqui a 6 anos, eu precisar de um favor, ele vai dizer, não, aquele cara é gente boa pra caramba. Você já viu esse negócio? Você conversa com uma pessoa 5 minutos e ela dá testemunha de que você é gente boa? Só pelo teu jeito de falar, de dar nome e tal. Ih, rapaz, esse cara é muito bacana e muitas vezes é um tremendo picareta. Mas é malandro na comunicação e no relacionamento, passa por cara bacana.
Querido, quanto mais você conhecer pessoas, melhor para a sua história de vida. Terceiro nível de relacionamento. Vou subir mais um degrau, hein? São 5 níveis, hein? O primeiro é o básico, o segundo é conhecer pessoas, o terceiro é conviver com pessoas. Tem gente, meu irmão, que não sabe conviver em família, não sabe conviver na igreja, não sabe conviver no trabalho, é mala de papelão, sem alça, cheia de pedra, em dia de chuva. Carrega! Carrega, meu filho! Rapaz, o cara, onde tá tem confusão, onde tá tem fofoca, onde tá tem retice, onde tá tem maldade, ninguém gosta dele. Na hora que ele chega numa roda, todo mundo pede licença e cai fora. Como diz o meu amigo aqui, é chatonildo de galocha. Tem que conviver, rapaz, você é ser social. Ó, pastor, teve problema na minha igreja, rapaz. Já contei isso aí atrás, eu dou mensagem. É, pastor Malafaia, eu não dou mole pro diabo, não. Eu tenho 9 avisos prévios na minha carteira. Já fui mandado 9 vezes embora de empresa porque eu sou servo do Deus Altíssimo. Eu falei, o que você faz lá? Eu digo pro meu chefe, tu é filho do diabo. Tu é filho do diabo. Tu vai arder no inferno. Aí o chefe diz assim para ele, eu, filho do diabo, vou mandar o filho de Deus embora. Rua! Tem crente que não sabe conviver com ímpio. O camarada está num trabalho que tem que concentrar, ele está assim. Sabia que Jesus te ama? Aí o cara olha, o cara estava perto de concluir uma coisa difícil de raciocínio. Miserável, eu nunca vou ser crente. O cara fala dentro dele, desgraçado. Não sabe conviver. Não sabe. Não sabe conviver. Tem que aprender a conviver, você é ser humano, você é social. Você tem que aprender a conviver com o outro, meu irmão. Quer ser chato? Deixa de ser cri-cri, minha irmã. Deixa de ser rixosa. Deixa de ser ignorante, meu chapa. O cara que é uma topeira. Kit de ignorância. Ele tem até kit da ignorância. Tem um kit completo. Sabe? Patada. Ofensa. Sabe? Cara feia. Kit de ignorância. Não convive com ninguém. Vai. Deixa eu de amigo. Não gostei. Não gostei do que você falou. Eu não tenho paciência para ter amigo para me bajular. Mas você é mil, você é magnífico. Tem gente que gosta disso, Jorge. Está ali dizendo, irmão, magnânimo. Olha, você está um pouquinho abaixo de Deus, faz isso só. Eu tenho bronca de ter amigo que só me alisa, que me só dá tapinha nas costas. Para mim isso não é amigo, para mim isso é traíra. Amigo é aquele que discute, que discorda, mas você é amigo. Sabe que ele é sincero, sabe que ele gosta de você, sabe que ele não trai amizade. O apóstolo Paulo tinha amigos. Ele diz lá em 2 Coríntios 8:23, Tito, meu companheiro e cooperador, meu amigo. Ele fala para Epafrodito uma coisa que ele não fala para ninguém, em Filipenses 2:25. Epafrodito, meu irmão, companheiro e cooperador, aos laços de Paulo. Como é que um crente não tem amigo? Eu tenho amigos, está aqui o pastor Jorge, está pastor Jabes, está pastor Silmar, está pastor Marco Antônio, está pastor Ezequiel Teixeira, gente de diversas denominações, está o Estevão Fernandes da Primeira Batista, lá de João Pessoa,
que não é pentecostal, mas é um amigão nosso. É o Fadi Farage, aquele árabe do nariz grande. É nosso amigo, sabe? E quando a gente de vez em quando marca uma reunião 1 a 2 vezes por ano e reúne essa patota e fica 2 dias no hotel, e aí, meu filho, prepara. Que o pau canta. Ou tu tá pensando que toda vez que eu me encontro com o Jorge, ele comigo ou com o Jabes, já tá dizendo, meu amado, tudo bem, tudo bem. De vez em quando o couro come, não concordo com isso, não é assim não. Não é desse jeito não, meu chapa. Não é assim não. Amigo, sabe? Vou deixar pro final. Vou pro último livro para dizer uma coisa aqui, porque as pessoas têm dificuldade de ter relacionamento. Vou subir o último nível do relacionamento. Básico, conhecer pessoas, conviver com pessoas, ter amigos, e o último nível, intimidade. É coisa de marido e mulher. E definir. Intimidade. De vez em quando tem uns caras casados que querem ter intimidade com a mulher dos outros. De vez em quando tem uns caras casados que querem ter intimidade com garota solteira. Sabe? É claro. Eu abraço qualquer irmã. Eu sei abraçar qualquer irmã. Sua irmã vem me abraçar? Aqui, ó. Já fiquei de lado. Qualquer irmã, eu posso abraçar qualquer mulher, posso abraçar qualquer garota nova. Pode vir do jeito que ela... De vez em quando a irmã não é nem maldosa. Ela é descuidada. Certo? A irmã vem com tudo que ela tem direito assim de frente. Vem com tudo que tem direito. De vez em quando, as irmãs. A irmã vem com tudo assim, ó. E não é de maldade, Jorge. Até algumas podem ser maldade. Mas grande parte não. É um amor, um carinho. Tudo bem, minha irmã? Aqui, abraça ela aqui. Tudo bem. Aleluia. É mistério, isso é mistério. Minha mulher, eu sei. Jorjão. Timba. De vez em quando vem, não dá, não. Intimidade eu tenho com a minha mulher. E ninguém mete o bedelho. Deixa eu dizer uma coisa sobre o casamento. É a única relação comparada à trindade na Bíblia. Não tem nenhuma outra coisa comparada à trindade do que o relacionamento do marido com a mulher. Deixará o homem seu pai e sua mãe, e a sua mulher, e serão ambos uma só carne. Unicidade. Duas coisas que se fundem. Eu e o pai somos um. Ninguém tem o direito de botar o bedelho na intimidade entre você e sua mulher. É problema seu e dela. Ninguém! E se quiser discutir comigo na Bíblia, vamos embora onde você quiser. Ninguém! É um problema seu e da sua mulher. O comportamento dentro do relacionamento íntimo é problema do casal. Só tem uma regra. E Deus é sábio, usou a boca de Pedro. Em 1 Pedro 3,7. Marido, coabitais com vossas mulheres, isso é, tem as relações sexuais com elas, com entendimento, dando à mulher a preferência. Porque o homem tem a força bruta. E Deus sabendo disso, a preferência na relação é boa, não é sua não. Para o homem não violentar a mulher. A única coisa que fala. Não tem nenhum outro detalhe. Uma vez, irmão, eu vou dizer que aqui eu tenho adulto. Pastor, eu vou me casar, eu queria uma relação do que pode e que não pode. Eu falei, eu não vou dormir com a tua mulher, meu chapa. E muito menos com você. Então, isso é problema teu com ela. Intimidade é o nível mais profundo do relacionamento. Esse negócio, escute o que eu vou falar, a gente está rindo, a gente está levando assim para você entender. Cuidado, minha irmã. Deus até está avisando algumas pessoas aqui de ambos os sexos.
Posso falar da irmã como posso falar do irmão. Tu abre a sua guarda para um homem, ele se aproxima de você, começa a tocar em você. O ser humano é cheio de terminações nervosas. Cheio, lotado. Essas terminações nervosas são condutores de prazer, de satisfação. Por isso que quando você, não estou falando só de satisfação sexual, pode ser quando você abraça, acaricia um filho, uma filha, você traz paz, você acalma. Isso é científico. E quando você dá um toque numa mulher, num homem, dependendo de onde você está tocando. E aí você achou bom. E aí o camarada sagaz, diabólica, sente que você gostou. E ele então começa a te tocar e a te manipular e a invadir seu espaço vital. E daqui a pouco você destrói a sua vida. E vice-versa, meu chapa. Aquela mulher começa a entrar no seu espaço vital e começa a falar gracinha e a fazer gracinha para você, e você vai deixando de se aproximar. Meu filho, quando a Bíblia diz que a carne é fraca, não diga que é forte, não. Se eu não correr, eu danço. Ei, pastor, esse homem é carnal. Pensei que o pastor Jorge ia trazer um homem assim, cheio de fogo. Meu Deus, mas eu estou vendo que tem outro fogo. Eu quero dizer para você que eu estou com a Bíblia. Foi Jesus que falou que a carne é fraca. Tem alguém contra Jesus aqui? E tudo que está relacionado à carne manda fugir. Sabe por que as pessoas têm dificuldade de relacionamento? Eu vou dizer aqui para você. Sabe por quê? Primeiro, querem que a sua vontade prevaleça. Segundo, querem que todo mundo seja igual. Terceiro, não aceita receber crítica. Quarto, tem uma autoimagem negativa de si mesmo. Quinto, são soberbas e orgulhosas. Um desses motivos, ou todos eles, faz com que muita gente não queira construir relacionamento. Em sexto lugar, e sétimo, rapidinho cada hora. Só vou dar um toque. Em sexto lugar, você quer ter uma vida abençoada? Você quer ter? Se você quer ter uma vida abençoada, busque o conhecimento. Sabe quem vai vencer na pós-modernidade? Quem tiver o domínio do conhecimento. Até com Deus você tem que buscar conhecimento. Oséias 6,3. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Até Jesus cresceu no conhecimento para com Deus e os homens. Jesus crescia em estatura, graça e conhecimento para com Deus e o homem. Crescer é desenvolver, aprimorar. Busque o conhecimento, faça o máximo de curso que você puder. Se aperfeiçoe o máximo de vezes que você puder. E em último lugar, você quer ter uma vida abençoada? Sim ou não? Quer? Então eu vou terminar. Se você quer ter uma vida abençoada, eu deixei o melhor para o final, de tudo que eu falei até aqui. Se você quer ter uma vida abençoada, priorize Deus. É priorizar Deus e vou encerrar. Sabe o que é priorizar Deus? Na prática. É você. Eu não vou determinar isso aqui de tempo. Cada um sabe. É você reservar todo dia 5 minutos, ou 10 minutos, ou 15 minutos, ou 20 minutos, ou meia hora. Todo dia. Para você ler a Bíblia e orar. Todo dia, todo dia, todo dia. Todo dia você lê a Bíblia, todo dia você ora. Mas não é oração de dormir. Você reserva 10, reserva 15, reserva 20 minutos. Sabe o que é priorizar Deus? O máximo de vezes que você puder, esteja na casa do Senhor. Não troque a casa de Deus por nenhum outro lugar. O Salmo 84:10 diz: vale mais um dia nos teus átrios do que em outras partes 1000. Preferiria estar à porta da casa do meu Deus do que nas tendas da iniquidade. O Salmo 27, versículo 4 e 5 diz: uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar todos os dias na casa do Senhor para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo, porque no dia da adversidade me esconderá no seu pavilhão, no oculto do seu tabernáculo me esconderá e por-me-á sobre a rocha.
Vem para a casa de Deus, irmão, o máximo de vezes que você puder. Sabe o que é priorizar Deus? É você nunca sonegar dízimo e oferta. E se você pensa que dá dízimo não tem que dar oferta, um não anula o outro. Bem baixinho, querido. Um não anula o outro. Um não anula o outro. É você ser fiel nos seus dízimos e ofertas. Sabe o que é priorizar Deus? É você manter uma profunda comunhão com seus irmãos em Cristo. Porque quem não ama seu irmão que vê, não pode amar a Deus que não vê. Sabe o que é priorizar Deus? É aproveitar as oportunidades para evangelizar, dar um folheto, dar uma literatura, convida uma pessoa 1000 vezes para vir na igreja. Talvez na 1001 você consiga. Eu termino a minha palavra, a igreja de pé, por favor. Eu termino aqui uma palavra. Escute, não saia não, por favor. Não saia não, irmão. Eu não acabei de pregar. Se você tivesse que receber um dinheiro e ficar 5 horas, você ficava. E Deus está vendo isso. Se alguém mandasse você receber um dinheiro meia-noite, você ia lá receber. Eu nunca vi ninguém sair 9h40 de festa de casamento de aniversário. Para festa, não tem problema perder ônibus. Para festa, não tem problema sair atrasado. Mas na igreja tem. E Deus está vendo isso. Eu quero ver você casar teu filho e tua filha. E quando for 9h40, você acabar a festa. É um desafio. Muda de nome. Fica até meia-noite, 1h da manhã, e depois sai e se vira. Agora, para prestar um culto a Deus, que o culto é racional, você vem aqui porque quis, não aprendeu a esperar o término de culto, e Deus está vendo isso, viu, querido? Desculpa, mas eu fico indignado, porque nada vai me justificar sair da presença de Deus. Morra quem tiver que morrer, perca o ônibus que tiver que perder. Deus tem que ter prioridade na minha vida. Tem uns crentes que parece que tem comissão. Tá o carro aí fora. É para ser o primeiro a sair. É porque vai engarrafar, eu tenho que ir embora. Toma vergonha na cara. Tem um carro aí fora para levar e são os primeiros a querer sair da igreja. Pouquíssimos, pastor Jorge, sai da igreja porque o marido não é crente e a irmã tem uma hora para chegar em casa. Pode ir embora. Deus sabe. Porque você vai pegar no trabalho agora. Deus sabe. A maioria sai da igreja porque não tem disciplina para prestar culto a Deus. E sai porque é mal educado, porque da costa pro orador é falta de educação. Quando você sai no meio da mensagem de qualquer pregador, você está dizendo que a palavra de Deus não vale nada para você. Porque você não está gostando da mensagem. Eu sei que vocês nem merecem ouvir falar isso aqui, mas eu estou falando isso aqui para vocês, já que você ficou, para você pensar bem na hora que você sair antes de acabar o culto. É para te abençoar. O culto, Jorge, tem um papel de correção, de ajuda. Eu não estou falando disso que eu odeio, não estou falando com raiva, não. É o meu estilo de falar e você já sabe. Eu falo isso porque eu amo vocês. Tem muito crente que diz, por que Deus não está abrindo a porta para mim? Por que Deus não abençoa? Vai ver como é que ele presta culto para Deus. Está dentro da igreja, a cabeça dele está lá no negócio amanhã. Está dentro da igreja, a cabeça dele está no filme que vai ver. Está dentro da igreja, a cabeça dele está no que vai fazer semana que vem. Não, o culto é racional. Decisão da minha vontade. Agora escuta o que eu vou dizer e vou encerrar. Isso aqui não estava programado, por isso que eu passei mais um pouquinho. Um dos textos mais lindos da Bíblia, que mostra para você a importância de você priorizar Deus. Eu vou citá-lo para mim terminar essa mensagem. Mateus capítulo 6, do versículo 25 ao 33. Escute, por favor. Escute.
Não andeis cuidadosos quanto à vossa vida pelo que haveis de comer, ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que o vestido? Olhai as aves do céu. Não ajuntam, nem chegam, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tem de vós muito mais valor do que ela? Qual de vós, com todo o vosso esforço, poderá acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto aos vestidos, por que andais preocupados? Olhai os lírios do campo, não trabalham nem fiam. Eu, porém, vos digo que nem mesmo Salomão se vestiu como qualquer um deles. Se Deus que veste a erva do campo, que hoje existe, e amanhã é lançada no fogo, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pouca fé. Não andeis, pois, inquietos, dizendo, o que comeremos, ou o que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque todas estas coisas os gentios procuram, e vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas elas. Agora o 33. Mas, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Quando Deus é o primeiro na sua vida, não vai faltar comida, não vai faltar roupa, não vai faltar água, não vai faltar as necessidades básicas de subsistência. Eu quero fazer uma oração. Eu quero fazer uma oração porque tem gente que está precisando aproveitar uma oportunidade. Sabe qual é? Consertar sua vida com Deus. Sabe qual é? Aceitar Cristo como Senhor da sua vida. Deixar Deus governar sua vida. Eu não estou convidando agora nenhum crente que está com problema que quer oração. Fica aí no teu lugar, por favor. Porque tem crente que não pode ver um pastor fazer um apelo que ele se joga aqui na frente. Fica aí quietinho. Fica aí. Eu quero orar por gente que está caída, afastada, longe de Deus. E Deus está te dando uma oportunidade que Ele vai te levantar aqui com poder e com autoridade. Vai mudar a tua vida e a tua história. Gente que precisa ser liberta e transformada. Você quer? Deixa aí dessa galeria, peça licença onde você estiver. Vem aqui à frente. Eu vou orar por você. Vem aqui à frente. Volta para Jesus. Acerta a sua vida com Deus. Eu quero orar por você. Nessa noite, eu quero aproveitar aqui e dar para você alguns conselhos para você ter uma vida abençoada. Eu quero deixar um texto como básico, texto base. Provérbios, capítulo 12, versículo